Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos ser fiel a Ti, Pai. Queremos ser fiel no nosso caminhar, nas nossas orações, no nosso dia a dia, Senhor. Senhor, queremos ser fiel, Pai, na Tua palavra. Queremos ser fiel, Pai, nos nossos procedimentos, no nosso caráter. Meu Deus, queremos ser fiel ao Senhor, Pai, em tudo, meu Pai. Então, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Senhor, receba, Pai, receba as nossas vidas, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Venha nos limpar, venha nos purificar, meu Deus. Venha tirar de nós, Senhor, nesta noite, meu Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, que é contra os princípios do Senhor, meu Pai, que está impedindo o nosso crescimento espiritual, que está impedindo nossa aproximação ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, queremos ser fiel no ouvir, queremos ser fiel no nosso falar, queremos, meu Deus, ser fiel no nosso caminhar. Meu Deus, queremos ser fiel, meu Pai, na Tua palavra, meu Pai amado. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, para que nós venha conseguir, meu Pai, ser fiel ao Senhor, meu Pai, em todas as partes, meu Pai. Então, Deus, Espírito Santo de Deus,
Senhor, usa teu servo, Senhor, nesta noite, meu Pai, nessa palavra que vai estar sendo ministrada. Senhor, abre o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos entender o recado que o Senhor vai trazer para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo ministrada. Espírito Santo, usa, Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Senhor, precisamos, Pai, sentir o toque do Senhor. Meu Deus, nós queremos sentir a visitação do Senhor nesta noite nas nossas vidas. Então, Pai, nos usa, Pai, tremendamente, Pai. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais, os que estão entrando. Hoje, essa noite, é a segunda-feira do clamor pela prosperidade, aonde nós estamos. Essa live é focada mais pela parte financeira, prosperidade, porque a palavra de Deus, ela fala que a prosperidade que vem do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Mas quando se trata de prosperidade, a palavra de Deus fala também que buscar o reino dos céus, que as outras coisas tu acrescentarás. E a palavra de Deus também relata que adianta nós conquistar tudo que nós queremos do nosso interesse aqui nessa terra, no dia a dia, e perder nossa salvação. Então não podemos esquecer que nós temos que, quando se trata de prosperidade, em primeiro lugar nós temos que prosperar espiritualmente, porque quando nós passamos a prosperar em primeiro lugar, no espiritual, nós estamos aproximando de Deus, nós estamos colocando Deus no topo da nossa vida, em primeiro lugar. Aí está por completo, aí não falta nada, aí nós passamos a ter tudo na nossa vida, porque nós temos Deus em primeiro lugar, e nós temos a prosperidade que vem dele, porque ele se cumpre com a palavra, porque o Senhor não volta atrás. O que ele disse, o que ele prometeu, ele cumpre e tem cumpridos. Porque ele está dizendo, aquele que prosperar, aquele que perseverar até o fim, este será o vencedor. Ele está dizendo, buscar o meu reino, busca o meu reino em primeiro lugar, que depois eu te dou tudo que você precisa, que você está precisando. Esse é o próprio Senhor que está relatando, falando nas Escrituras Sagradas. Então aí não vai nos faltar nada. Então hoje é a segunda-feira do clamor pela prosperidade. E o Senhor, o Espírito Santo, nos deu uma palavra que vai estar sendo administrada agora, nesse momento. Então aqui a palavra fica no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus
e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Aqui o Senhor Jesus, ele, quando os discípulos dele chegou, que contou, acabou de contar para ele o que eles tinham feito, o que eles tinham ensinado, o que tinha acontecido. E Jesus disse para eles: vinde a mim até aqui. E disse para eles, vinde aqui, a parte é um lugar deserto, repousai um pouco. Então Jesus diz: vamos para o lugar deserto e vamos repousar. Vamos procurar um lugar deserto nesse momento e vamos para lá, vamos repousar. Por quê? O Senhor Jesus disse aquilo porque a Bíblia relata aqui que a multidão era grande, era pessoas indo e outros voltando, umas pessoas indo e outros vindo. Então era aquele movimento que ia e vinha, não parava. E ali, o que aconteceu? Eles, aqui, porque havia muitos que vinha e não tinha tempo para comer. Então eles não tinham tempo para comer. Então a multidão era tão grande, a Bíblia relata aqui, que era que ele ia e vinha e não sobrava espaço para eles poderem alimentar, eles estavam com fome. E Jesus disse: vamos para um lugar deserto, para que nós possamos repousar, se alimentar, descansar um pouco. O versículo 33, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Então, quando eles entraram naquele barco, o Senhor Jesus com os discípulos, para ir para aquele deserto, para ver se tinha um tempo, um espaço para eles poderem se alimentar. Mas as pessoas foram a pé, observaram e foram a pé. E o que aconteceu? Então, quando o Senhor Jesus chegou, que ele estava chegando naquele lugar que eles acharam que ali eles iam ter espaço, tempo para eles poderem se alimentar, descansar um pouco, a multidão já estava lá. O povo já estava lá e já veio de encontro com eles. E a multidão, pelo que a Bíblia relata aqui, era muito mais ainda. Para ter uma ideia, esse povo, essa multidão chegou primeiro de que eles. Porque eles conheceram que era Jesus com os discípulos que estavam ali e correram, foram a pé. E quando eles chegaram, eles já estavam esperando. Veja bem o que aconteceu aqui. 34, versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão
e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então o Senhor Jesus, quando viu aquela multidão, a Bíblia relata que ele sentiu compaixão ali, porque ele esperava de não ter ninguém ali, e ali estava cheio, a multidão se aproximava. O Senhor Jesus, o que ele viu ali naquele momento, que a Bíblia relata aqui, ele viu aquelas pessoas como se fosse umas ovelhas, uma multidão de ovelhas sem pastor, apavorada, desesperada. Mas ovelha, o que a gente vê com relação a isso, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia relata aqui, teve compaixão dele, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então essa multidão era como uma ovelha que não tem pastor. E o Senhor Jesus teve compaixão e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Tem uma mensagem, uma direção, uma mensagenzinha do Espírito Santo para cada um de nós. O que quer dizer? O que ele viu, essa multidão de pessoas, era como se fosse ovelha sem pastor. Mas o que a gente vê aqui, olhando na vida real, estas eram as verdadeiras ovelhas. Eram as verdadeiras ovelhas que na realidade não tinha pastor. E ela estava procurando o pastor. Eram as verdadeiras ovelhas. A Bíblia fala que era como se fosse ovelha sem pastor. Mas na vida real, no mundo real, na realidade, essa multidão eram as verdadeiras ovelhas. Sabe? Eram as verdadeiras ovelhas. E o que elas estavam procurando? Ela estava procurando o verdadeiro pastor. Por quê? Porque a verdadeira ovelha, ela conhece o teu pastor. A verdadeira ovelha, ela conhece, ela procura, ela se aproxima. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele ama as ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Ele ensina as ovelhas. Ele zela das ovelhas. E cada dia essa ovelha se apega mais com esse pastor. Porque veja bem, quem gosta de ser maltratado? Ninguém. Você gosta de ser maltratado? Não gosta. O ser humano não gosta. A mesma forma é uma ovelha, a mesma forma é uma criação, é um animal, é uma criação. Às vezes ele não fala. Às vezes um cão, um tiozinho, por exemplo, um cachorrozinho, ele não fala, mas ele conhece, ele entende, ele sabe daquele que gosta dele, que cuida, que zela dele. Ele sabe daquele que detesta ele, que rodia dele. Então ele conhece, ele sabe diferenciar daquele que gosta e daquele que não gosta dele. Ele sabe diferenciar daquele que cuida dele, que protege ele, e aquele outro que quer só se acovardar com ele. Então ele conhece. Então, da mesma forma, é a ovelha.
Essa multidão era, na realidade, era uma multidão de ovelhas que não tinha pastor. E ela estava procurando o pastor. Elas estavam procurando o verdadeiro pastor. Porque as ovelhas, a verdadeira ovelha, ela conhece o teu pastor. Ela conhece até o cheiro do teu pastor, o chamado do teu pastor, o sinal do teu pastor. Ela conhece. Então é que as ovelhas estavam procurando. Porque quem era esse verdadeiro pastor? Quem era? E quem é esse verdadeiro pastor? Que era esse verdadeiro pastor que elas estavam? Que ele saiu e disse: vamos para o deserto, vamos caçar uma forma de nós repousar, descansar e comer. Mas as ovelhas, ela estava com mais fome do que eles, porque aquelas ovelhas precisavam de um pastor, porque a ovelha, a verdadeira ovelha, ela precisa do pastor para conduzir elas. Elas dependem do pastor. E é o que essas ovelhas estavam procurando. Portanto, antes do pastor chegar naquele local, essas ovelhas já estavam lá, esperando e se aproximando. Mas essas verdadeiras ovelhas, elas estavam com uma fome uma fome tremenda, essas verdadeiras ovelhas. Mas elas, que fome que essas verdadeiras ovelhas estavam? Com fome da palavra, de ouvir a palavra, do alimento espiritual. Era a fome que elas estavam, que elas precisavam, que elas estavam necessitando. Era da palavra, era o alimento. Portanto, aqui o Senhor, a Bíblia relata que o Senhor Jesus, quando viu que chegou, que viu aquela multidão, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, oh Pai amado, Espírito Santo. Então, quando ele chegou, que ele viu aquela multidão, aquelas ovelhas, a Bíblia está falando ali que ele viu. O que o Senhor Jesus viu ali, ele viu ali aquelas ovelhas que precisavam e necessitavam de pastor, que elas estavam só. E ali estava ele, o verdadeiro pastor, estava diante delas. E ali ele começou a dar o alimento que aquelas ovelhas precisavam e necessitavam, que era a palavra de Deus, que a Bíblia fala aqui, que ele começou a ensinar a palavra. Então, meu amigo, a verdadeira ovelha, ela conhece o teu pastor. E quem é esse verdadeiro pastor? Quem foi ele? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E quem é ele atualmente hoje, o verdadeiro pastor? É o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, essas ovelhas, elas precisavam e necessitavam desse grande pastor, para conduzir, para ensinar. Porque o que elas estavam fazendo? Elas estavam só, elas estavam sem um pastor, elas estavam à procura do verdadeiro pastor. Portanto, quando ele chega, essa multidão já estava lá. Essas ovelhas, veja bem, que esse pastor, ele não chamou essas ovelhas. Ele disse, vamos entrar no barco, vamos para um lugar deserto. Ele não disse, nós estamos saindo daqui, nós vamos lá para tal lugar. Ele não disse.
mas elas conhecem o cheiro, elas conhecem a pisada. Sabe por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele cativa as suas ovelhas, ele zela, ele cuida das suas ovelhas. Ele não massacra as ovelhas, não. Ele cuida, ele zela. Porque ali elas foram. Ele não tinha falado para onde ia, mas elas foi atrás, pelo cheiro, pela pisada, e chegou primeiro de que o verdadeiro pastor. Elas já estavam lá esperando. Quando o pastor chega, que é o próprio Senhor Jesus, antes de chegar, o que ele vê à frente dele? As ovelhas esperando, aguardando ele. E elas veio de encontro com ele. E ali o que ele viu? A Bíblia fala aqui, que ele viu elas como se fosse uma ovelha sem pastor, mas na realidade elas estavam até antes de chegar ali diante do Senhor, elas eram as ovelhas sem pastor. E era o que ela estava procurando. E elas encontraram. Então, meu amigo, o momento agora, a própria palavra de Deus fala que devemos procurar, enquanto nós podemos encontrar. Que o momento de nós procurar, você que é a verdadeira ovelha, o momento de procurar esse verdadeiro pastor é agora. O momento é agora, não é hoje, não é amanhã, não é depois, é agora. Porque a Bíblia relata que vai chegar determinado tempo que muitos vão procurar e não vão encontrar. Então, o momento, a Bíblia fala que devemos procurar enquanto podemos encontrar, enquanto conseguimos achar, encontrar, que é o verdadeiro pastor. Então o momento é agora, meu amigo. Porque essas eram a verdadeira ovelha. Ela estava em busca do verdadeiro pastor. Elas estavam em busca do que esse verdadeiro pastor tinha para passar para ela, que ele passou. Que foi a palavra, que foi a alimentação espiritual, que foi a palavra de Deus. Porque a Bíblia relata que aqui ele desceu e começou a ensinar, começou a administrar a palavra de Deus para aquela multidão de pessoas. Aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai. Então vamos mais na palavra aqui, né? Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, glórias a Deus, Pai amado. Oh, Senhor, aleluia, Senhor. Porque eles correram, vamos, versículo 34. Versículo 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Não, versículo 35. Perdão aí, versículo 35, nós estamos aqui, é versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Então os discípulos chegou diante do Senhor Jesus, as ovelhas ali, em volta. As ovelhas não redavam o pé, meu amigo, porque a verdadeira ovelha, ela não sai do pé do pastor. Por ele cuida, ele zela. Estou falando do verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor, ele cuida, ele zela. Ele não rodia, ele não massacra.
Ele cativa as ovelhas. Veja bem que essas ovelhas, elas foram a pé e era longe. Quando ele chegou, elas já estavam esperando. Se ele tratasse, se esse pastor tratasse elas mal, eles iam fazer isso? Claro que não. Então é dessa forma. Então aqui a Bíblia relata que os discípulos chegou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, já é tarde. E o dia já está encerrando. O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, à aldeia, se cozinha e comprar pão para si, porque não tem o que comer. O discípulo disse: já é tarde, o lugar é deserto e nós não temos o que comer. Então, veja bem, nós não temos o que comer. Então, eles foram para aquele lugar, os planos era para repousar, descansar. Mas quando chega, as ovelhas estão lá. E ali a multidão continuava. E o discípulo: no lugar é deserto, precisamos de alimento, não tem o que comer. Versículo 37. E ele, porém, respondendo, lhe disse: dá-lhe vós o de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós a compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos o de comer. Então eles disseram: nós temos que ir comprar a quantidade de pão e dar para essa multidão comer. Versículo 38. E ele disse-lhe. Então, quando os discípulos falam aqui: nós vamos comprar tantos de pão para comer com essa multidão, com essa quantidade de pessoal que está aí, eram milhares e milhares, eram muitas ovelhas que estavam ali. O primeiro alimento elas já tinham recebido, mas eles precisavam do alimento para encher o estômago. Aquele povo também precisava de se alimentar. E aquelas pessoas não tinham alimento. E os discípulos falam: nós vamos comprar tanto de alimento para essa quantidade de povo, milhares de povo. E veja bem o que o Senhor Jesus fala, versículo 38. E ele disse-lhe: quantos pães tens? Quantos pães tem aí? Quantos pães tem? Ide ver para mim. Ide ver para mim quantos pães tem. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Eles foram, olharam, examinaram e voltou: Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. É o alimento que nós temos aí por essas multidão de pessoas que está aí. Como, né? Veja bem, o que nós vamos fazer com esses 5 pães e esses 2 peixes, né? Diante dessa multidão. Versículo 39. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. O Senhor Jesus disse: assenta todos eles em grupo nessa erva, ali no mato. A erva era o mato ali, né? Nessa erva verde. Versículo 40, e assentaram-se
e repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então assentaram-se repartido de 100 em 100 e de 50 em 50. Versículo 41. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, e levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os peixes, os pães, era quase 5.000 homens. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, meu amigo, aqui está. Veja bem. Olha o que essa palavra significa aí. Veja bem. O que essas ovelhas estavam procurando, elas encontrou. Elas encontrou o verdadeiro pastor. Ela sabia que ali estava o verdadeiro pastor. E essas ovelhas estavam com fome. Fome da palavra. E com devido espaço, tempo ali, veio a fome natural do estômago. Elas precisavam se alimentar. Então veja bem o pastor, veja bem, quando o Senhor Jesus saiu, que nós lemos na Bíblia aqui, que ele disse, vamos para o lugar deserto. Por quê? Porque eles iam e vinham. E eles precisavam de tempo, eles precisavam do espaço. E ele disse, porque precisamos comer. Mas veja bem, o amor do verdadeiro pastor. Os discípulos, o Senhor Jesus estava com fome também. Os discípulos com fome. Mas quando eles chegam lá, que eles viram as situações daquelas ovelhas, que o próprio pastor viu, que era o Senhor Jesus. O que ele fez? Ele disse para aquelas ovelhas, aguarda aí que nós vamos procurar alimento, vamos se alimentar e depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Depois nós vamos atender vocês. Não. Aqui a Bíblia relata que quando ele chegou, que viu aquelas ovelhas vindo de frente com ele, ele esquece, ele nem se lembrou mais que ele precisava comer, e os discípulos da mesma forma. O que ele foi dar o alimento que aquelas ovelhas precisavam, necessitavam. Sabe o que significa isso aí? O amor. O amor que o pastor tem para as ovelhas. Ele não foi procurar comida, ele foi dar o alimento que aquelas ovelhas precisavam, necessitavam, que ela estava à procura, que era a palavra de Deus, o alimento espiritual, porque naquele momento, quando ele se deparou, que ele chegou, que elas estavam ali, que eles foram a pé, chegaram primeiro. Então, quando ele chegou ali, elas já estavam esperando. E ela ali, ele foi dar alimento para elas. Aquelas ovelhas estavam precisando daquele alimento espiritual, da palavra de Deus. Então ali era o lugar que eles iam chegar, que o que eles disseram, vamos para o lugar deserto, e para que nós possamos comer.
porque aqui não tem como comer, porque era um ia e vinha. Mas chega, está elas ali à frente. Ele não foi cuidar dele, ele foi cuidar das verdadeiras ovelhas. Ele foi ensinar, ele foi administrar a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro pastor. Então a verdadeira ovelha, ela conhece o seu verdadeiro pastor. Veja bem que o que elas procurou, elas encontrou. Elas encontrou. Mas por quê? Porque essas ovelhas, elas não eram cegas. Elas tinham visão, elas conheciam. Elas sabiam que ali estava a solução delas. Elas sabiam que o que elas precisavam, que elas necessitavam, do que elas estavam precisando, estava ali. Que era o próprio Senhor Jesus Cristo, que era o verdadeiro pastor. Então, minha amiga, você precisa passar a conhecer esse verdadeiro pastor. A Bíblia fala lá no livro, lá de Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você precisa conhecer esse pastor, porque essa multidão, elas sabiam que ali era o verdadeiro pastor. Por isso que elas procurou, elas foram. E aquelas verdadeiras ovelhas, elas foram, não é porque elas foram em busca de pães para poder encher o bucho, não. É claro que elas sentiu fome, devido ao tempo, do espaço que ficou ali, daquelas caminhadas. Mas o que elas precisavam, que ela foi em busca, era do ensinamento, era da palavra. Então o verdadeiro pastor, ele deixa de comer e dá para a tua ovelha. O verdadeiro pastor, ele não deixa para hoje, ele não deixa para amanhã nem para depois. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele podia muito naquele momento ter dito para eles, não, nós agora não vamos atender ninguém. Nós viemos para cá exatamente para procurar uma forma de nós se alimentar. Mas foi diferente, porque ele sentiu pena, ele sentiu compaixão daquelas ovelhas. Ele viu que elas precisavam dele, que elas necessitavam dele. Ele viu que o único que podia ajudar elas, aquelas ovelhas, socorrer elas, era ele. Ele viu que a vida daquelas ovelhas estava na mão dele, estava dependendo dele. Ele viu naquele momento. Então, minha amiga, essa é a palavra de hoje. E veja bem, três pães, né? Que a Bíblia relata aqui. Aonde nós... Veja bem aqui. 2 peixes, né? 2 peixes e 5 pães. Todos, a Bíblia relata que foi 5.000 homens. Quando fala 5.000 homens, ali tinha homens, tinha mulheres, tinha criança. E todos ficaram bem assaciados. Não só do alimento natural, original, mas o alimento espiritual, da palavra de Deus, que primeiro o Senhor deu o que eles precisavam. Primeiro,
O Senhor deu para eles o reino dos céus. O que a Bíblia diz, que nós falamos agora mesmo. Buscai o reino dos céus, que as outras coisas tu acrescentarás. Aquele povo não levou alimento. Mas o que eles foi buscar? O reino dos céus. E eles encontraram. Então ali, eles receberam o alimento espiritual. E aí veio a fome. Aí veio o alimento de cessear a fome deles, que era o alimento mesmo natural. Por isso que a palavra de Deus se cumpre. Por isso que ele está dizendo, buscai o reino do céu, que as outras coisas tu acrescentarás. 5 pães, 2 peixes. Então esse é o poder de Deus. Hoje é a segunda-feira do clamor pela prosperidade. Esse é o mesmo Deus que está cuidando de você. Esse é o mesmo Deus que multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, que comeu 5.000 homens, ainda sobrou muita coisa. Esse é o mesmo Deus que está multiplicando na tua vida financeira nessa noite. Está multiplicando esse salário que tem vindo nas tuas mãos quando chega no final do mês. Aí salário vem e você não sabe como fazer com esse salário. O Senhor vai estar multiplicando esse salário mínimo. Esse mesmo Deus vai estar abrindo porta. Porque a palavra de Deus fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mesmo que queira fechar, não consegue. E aquele fecha, ninguém consegue abrir. Então que essa palavra hoje fica no teu coração. É o recado. Mas precisamos. Se você ainda não conhece esse pastor, passa a conhecer ele. Porque essa multidão de ovelhas, eles estavam procurando. E eles procurou, eles sabiam, sem conhecer, sem ter visto o Senhor Jesus pessoal. Em pessoa, existiam milhares e milhares de pessoas ali que nunca tinha visto ele pessoalmente. Mas eles tinham aquela convicção, aquela certeza que a solução, o que eles precisavam, o que eles necessitavam, estava ali nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando viu aquela multidão, que chegou primeiro de que eles, a Bíblia fala aqui que ele sentiu compaixão, porque eles viram que aquele povo dependia dele. A vida daquela multidão de povos estava sobre a mão dele, na responsabilidade dele. Eles dependiam dele. Então o que ele fez? Ele deixou de comer e deu de comer para aquelas ovelhas. Foi o que o verdadeiro pastor fez. Ele foi para lá para alimentar com seus discípulos. Mas ele deixou de se alimentar e foi dar alimento para aquelas ovelhas
que precisava do alimento espiritual, da palavra de Deus, e depois multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Esse é o verdadeiro pastor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar, o recado foi passado. Siga, se você já conhece. Siga a orientação do seu verdadeiro pastor. E quem é esse pastor? O verdadeiro pastor é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele. Que essa palavra fica no teu coração nessa noite. Nós vamos estar desligando essa live e vamos voltar dentro de 2 minutos para a gente poder orar. Fazer o clamor pela tua prosperidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus.